Lembrando que descansar no Senhor não é dormir no culto, amém? Então descanse no Senhor, mas não durma no culto. Existe algo que o Espírito de Deus quer trazer a nós, uma consciência muito clara nesses últimos dias, de grandes batalhas. Você tem vivido algumas batalhas nesses últimos dias? Quem tem vivido aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Batalha espiritual, pau quebrando. Quase nada, né, pastora? Sim ou não? Sim. Mas existe uma consciência que muitas vezes no meio da batalha acaba se perdendo, e eu quero conversar com vocês a respeito disso nessa manhã, para gerar em nós uma consciência bíblica que esteja acima da nossa consciência existencial. O que é uma consciência bíblica? É firmar a minha fé no que a Bíblia diz. O que é uma consciência existencial? É eu já ter pautado, já ter fixado na minha mente como as coisas funcionam e criar uma expectativa por aquilo que eu já sei como funciona. Vou exemplificar para você. Se eu tenho uma dificuldade financeira, eu já sei, bem provavelmente meu nome vai para os órgãos de proteção ao crédito. Isso é uma consciência existencial, sim ou não? Se a gente comprou alguma coisa, fazendo uma conta de pagar e de repente a gente perdeu o trabalho no meio do caminho e a gente não dá conta de pagar, o que acontece? Aquilo vai para os órgãos de proteção ao crédito. Essa consciência é existencial, a gente já sabe como funciona. Mas existe uma consciência espiritual, bíblica, que a gente precisa adquirir, porque é ela que vai prover a nós a sabedoria necessária, para que na nossa consciência existencial a gente seja alcançado pelo favor divino no que diz respeito ao ambiente eterno. Porque assim, se Efésios 1:3 está escrito que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, bênçãos espirituais, tá? Está no texto. Se Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, significa que o que eu quero viver em Deus já foi estabelecido, mas eu preciso acessar. Então, para que eu acesse, eu preciso ter uma consciência bíblica e espiritual. Por que bíblica? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Alguém não concorda com isso? Todo mundo concorda que a Bíblia é a palavra de Deus? Tá, se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito. João 4, 23, 24. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em... Então, se Deus é Espírito, a palavra dele é Espírito? Isso. Então, a minha consciência precisa entrar nesse ambiente, para que eu saiba lidar na minha consciência existencial, de forma a ter uma visão espiritual. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela... Então, nós cantamos aqui, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, sim, vais prover de novo. Foi o que a gente cantou, não sei, sim ou não? Então, essa é uma consciência espiritual, porque por mais que a minha consciência existencial já tenha deixado claro para mim que as coisas vão dar errada, a espiritual, elas têm que me organizar, e por isso que eu digo que tem que ser bíblica, porque ela tem que condizer com princípios bíblicos, ela precisa me organizar para que eu acesse esse ambiente espiritual. Então não adianta eu acreditar e crer e ter uma esperança em algo que Deus estabeleceu, mas que eu não corrigia em mim. Então, se eu tenho uma consciência existencial de que eu vou viver problemas, a Bíblia diz que eu vou viver solução, sim ou não? Só que para que eu viva essa solução, eu preciso entender por que eu estou vivendo tais problemas. Então, de repente, estou desorganizado em algumas áreas da minha vida, que quem vai me organizar se não a palavra? A palavra de Deus, ela vai me organizar. A palavra de Deus vai colocar aquilo em mim, que está fora da vontade de Deus, para que eu acesse aquilo que Ele já estabeleceu para que eu acessasse. Então eu preciso condicionar a minha vida, a me organizar conforme o que a Bíblia diz. Então existem alguns princípios, que na nossa consciência existencial, ou não nos ensinaram, ou a gente não teve acesso, ou a gente não entendeu ainda. Então a gente precisa entender. Exemplo. Quem dá a última palavra na sua vida? Quem? Quer ver só? O dinheiro que vem à sua mão, quem que deu? Se o dinheiro foi Deus que deu, o dinheiro é de quem? Não é? Então vocês mulheres, antes de ir no salão, você perguntou para o Senhor se você podia gastar o dinheiro dele, não podia? Não perguntou?
Mulher não vai mais no salão, tá ali uma pessoa do salão dizendo, as mulheres não vão mais no salão. Não, as mulheres vão no salão sim, pô. Ou senão você vai na casa delas também, né? Mas para prestar atenção. Se o dinheiro é de Deus, por que não pergunto para Ele como é que eu tenho que gastar? Porque a nossa consciência existencial, ela já diz para nós que aquilo que nós conquistamos com o suor do nosso rosto é nosso. Contradizendo o que a Bíblia diz que é de Deus. Só que o que é de Deus, Ele pede tudo? Não, Ele pede uma parte, financeiramente falando. Quem é dizimista aqui, diga eu. Quem é tudimista aqui, diga eu. O que é tudimista? Vamos lá. Veja lá, se Jesus entregou o filho dele, a vida do filho dele na cruz, Paulo diz, se ele entregou o filho, não vos entregaria contudo todas as coisas? Certo? Se Jesus entregou a vida do filho, que é tudo, porque para nós sem vida nada existe. Com vida tudo existe. Amém ou não? Se ele entregou a vida do filho, ele entregou tudo. Então se a gente entregou a vida para ele, você entregou sua vida a Jesus? Então se você entregou sua vida, você entregou? E por que o dinheiro é só uma parte? Entende o que eu estou dizendo? Deus não pede tudo, porque Deus sabe que você precisa ser provedor do seu lar, que não falte nada na sua casa, enfim, que você pague suas contas e não dê mau testemunho, está tudo certo. A questão é que na nossa consciência existencial, a gente traz para nós o que agrada, o que é bom para nós. Mas quando a Bíblia entra em lugares que ela precisa corrigir, a gente se afasta. Por quê? Porque a gente não quer ser corrigido pela palavra, mas tem um detalhe. Se a palavra não te corrigir, você não acessa quem Deus é. Eu não estou nem falando das bênçãos. Porque se nós viemos atrás do Senhor, buscando dele só bênção, nós somos homens miseráveis. Paulo diz, miserável homem que sou, se esperar de Deus somente nessa vida. Somente o favor que ele pode me dar aqui. Paulo está dizendo, eu estou esperando algo eterno. Eu não estou esperando bênçãos de Deus só. Eu estou esperando viver com ele eternamente. Para isso eu preciso me desligar das questões terrenas, mas a minha consciência existencial ela impede. Então, eu entro num conflito terrível, sim ou não? Que conflito maluco, cara. Então como é que eu venço isso? A maioria das coisas você vai vencer em oração. Esse conflito existencial, Paulo fala em Romanos 7, aquilo que quero não faço, mas aquilo que eu não quero acabo fazendo. Que negócio doido é esse aí? Romanos capítulo 7, você não lê, se você não leu, vai para casa, lê com calma, medita, versículo por versículo, frase por frase, você vai entender um conflito de um cara que foi poderoso na terra, apóstolo Paulo. Se ele que foi poderoso no evangelho teve conflito, imagina nós. Agora nós precisamos entender como é que ele venceu esse nível de conflito. Porque aqui está a questão. A minha consciência bíblica e espiritual é o que vai me fazer acessar o que Deus tem para mim. Então eu acho que o fato de eu ir à igreja já me abençoa. Não, amor, você vem para a igreja porque você faz parte do corpo. Vir à igreja não tem a ver com bênção. Vir à igreja tem a ver com comungar. Tem a ver com servir ao próximo. É que não te explicaram isso, né? Vou explicar para você, ó. Quando você vem para a igreja, você vem para servir. Tem gente que vem buscar a bênção, porque tem um evangeliquez safado, um evangeliquez sem vergonha, que diz assim, ó, vem para a igreja receber sua bênção. Se você encontrar um versículo na Bíblia que fala isso aí, mostra, porque eu nunca li. E eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse algumas vezes. Eu nunca li, vai para a igreja receber bênção. Se nós formos entender o contexto de adoração na antiga aliança, os homens preparavam tudo, até os materiais para montar o altar, caminhavam uma longa distância para chegar lá com pedra, madeira e o animal, para imolar animal. Era um trabalho juntar aquilo, tinha que comprar as coisas, não era barato, tinha que comprar. Se você não fosse uma pessoa bem sucedida financeiramente, quisesse oferecer um cordeiro, um sacrifício ao Senhor, você tinha que levar tudo lá na mão do sacerdote. É uma luta, irmão. Quer adorar o Senhor? Ó, vai ter que suar. Hoje a gente sai de casa, entra na igreja, levanta a mão e adora. Mas essa é uma vertente da adoração. A música é uma ação artística de adoração. Adorar é viver para Deus.
E viver para Deus diz respeito a contrapor a minha consciência existencial. Porque na consciência existencial, de repente, você está vivendo para os seus filhos, você está vivendo para o seu marido, você está vivendo para o seu trabalho, você está vivendo para os seus próprios interesses, você está vivendo para uma série de outras questões, menos para Deus. Não, pastor, mas eu vou para a igreja. E? Como se vir a igreja sanasse. Como se vir a igreja bastasse. Amado, eu vou para a igreja para dizer ao mundo espiritual, céu e inferno, eu sou de Cristo, mano. E lá, para provar que sou de Cristo, sirvo meus irmãos, porque Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para isso. Então agora eu estou tendo uma consciência bíblica, espiritual, do que a Bíblia estabeleceu para a minha existência. Aí eu começo a entrar no propósito de Deus. Aí eu começo a acessar bênçãos espirituais das regiões celestiais. Aí a minha vida começa a mudar. Como a minha compreensão acerca do que Deus quer de mim muda. Porque eu tento servir a Deus do jeito que eu quero, não do jeito que Ele quer. Você já deu um presente para uma pessoa e esse presente não foi até bem aceito, mas nunca foi usado? Quem que já recebeu o presente assim? Você recebeu, mas você nunca usou? Acho que todo mundo, né? A pessoa que vai dar presente, ela tem que, no mínimo, se preocupar em saber se aquilo que ela vai te dar é algo ou que você gosta ou que você precisa. É o mínimo. Mas o que a gente faz na consciência existencial? Ah, não vou chegar de mão vazia, compra qualquer coisa, aí tá valendo. Chega lá, fulano, dá um presente para você. O cara pega aquilo, nunca usa. Ó, que presente de grego, né? Eu nem sei se grego dá presente assim. Mas a gente chama de presente de grego, né? Hã? Aí aquele que recebeu fala, já que eu não vou usar, tem uma festa para eu ir, para não chegar de mão vazia, vou levar isso aqui. Aí fica, né? Olha aqui, um grego dando presente para outro grego. Irmão, você está rindo porque é na consciência física, a gente faz isso com Deus. A gente dá para Deus o que Ele não quer, mano. A gente quer oferecer para o Senhor o que Ele não pediu. A gente nem se preocupa em entender se o que a gente está dando para Ele, Ele pediu e se agrada o coração dEle. A gente só faz o que a gente acha que tem que fazer e ainda exige. Fala, eu estou indo para a igreja, Deus não está me abençoando. Vai se lascar. Com respeito. Você tem que entender o que Deus quer, irmão. Ele é Deus. Ele não é serviçal, Ele não é mordomo. Ele não está aqui para fazer o que você quer. Ele está aqui para pregoar as boas novas do Evangelho, por meio de Cristo, e nos salvar. Veja, Paulo diz em Efésios 2 que Ele nos salvou quando nós éramos inimigos da cruz de Cristo, quando nós não tínhamos entendimento e vivíamos no pecado. Mesmo assim Ele nos salvou. A gente não pode exigir nada. Então eu preciso ter uma consciência bíblica espiritual que contrapõe, que vai contra a minha consciência existencial. Para quê? Para que a minha mente mude. E isso tem que ser em oração. Agora, a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, sim ou não? Como é que eu vou vencer isso na oração, pastor? Se a Bíblia diz que eu não sei orar como convém, abra sua Bíblia em Romanos. Capítulo 8. Verso 26 em diante. Da mesma maneira também, o Espírito, com E maiúsculo aí é Espírito Santo, amém? Nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do? Sabe qual é a mente do? Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de? Esses dois versículos eles são cruciais para esclarecer o que eu estou falando para você aqui. Primeiro, a gente não sabe orar como convém, mas nós temos um Espírito excelente que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente tem ajuda, a gente não está sozinho. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga, você não está sozinho. Consciência existencial. O que a gente pensa? Todo mundo me abandonou, Deus não está me ouvindo, sim ou não?
Essa é a consciência existencial. Consciência bíblica espiritual, você está sozinho? Então a minha consciência bíblica espiritual, ela precisa estar muito além, muito acima da minha consciência existencial. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Glória. Então o texto está dizendo muito claramente. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Verso 26. Sabemos que... Não, 26, amado. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Duas coisas acontecem aqui, nisso que eu acabei de ler. Primeira coisa, consciência de fraqueza, você precisa ter. Porque se o teu orgulho disser que você é autossuficiente, que é o que a consciência existencial propõe, em algum momento você vai negligenciar o temor a Deus. A gente bate no peito e diz, eu não dependo de ninguém. Sim ou não? Deveria depender de Deus. Deveria depender de Deus. Porque se você está batendo no peito dizendo que você não depende de ninguém, ninguém é ninguém. Deus não está nesse meio aí. Consciência existencial. Pois não sabemos como orar. Se você não depende de ninguém e não sabe como orar, você está na rua da amargura. Por quê? Porque agora você vai falar de uma maneira que Deus não vai entender. Olha que doido. Então o que Deus faz? Manda o próprio Espírito interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Quando? Quando há temor, quando há arrependimento, quando há consciência de fé, quando há de fato entrega, humildade. Entende o que eu estou dizendo? Quando nós entramos pela porta da humildade e nos submetemos ao que Deus está propondo a nós, Ele envia o seu Espírito Santo para fazer habitação em nós e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso traz à nossa consciência existencial algo muito poderoso, porque a nossa consciência existencial é limitada. Nós enxergamos até aonde a nossa visão alcança. Na espiritual, eu enxergo pela fé. Pela fé não tem limite. Pela fé é aquilo que Deus está me revelando, pela Bíblia e pelo seu Espírito. Então agora, eu me torno um ser sobrenatural. Olha que doido. Simplesmente pelo fato de ter uma consciência espiritual. Você quer que eu prove para você na Bíblia? É muito simples. Quem que orou e desceu o fogo do céu? Quem? Quem? Elias. Imagina hoje, você andando na rua, um caba maluco. Olha, eu vou orar e vai descer fogo do céu. E desce fogo do céu. O que ia gerar em você? Temor. Com o passar dos tempos, o ser humano ele foi evoluindo a sua compreensão. Se você for ler a Antiga Aliança, você vai ver algumas tragédias bíblicas, desde guerra. Tem um texto de Juízes, se não me falha a memória, Juízes 19, aquela mulher que é picotada, o pedaço dela vai para tudo que é lugar. Aquele texto é terrível, irmão. Quem já leu esse texto aí? Meu Deus do céu, esse texto... Estuda esse texto, mano. Eu sei, é ruim, mas estuda esse texto. Estuda eu não estou dizendo só ler o texto. Busca explicação sobre o texto. O texto é poderoso para explicar muita coisa. Mas enfim, eu começo a entender que os tempos foram passando, a nossa percepção foi aumentando, e Deus também, Ele trata conosco conforme a nossa compreensão. Veja, Elias estava no Carmelo, e combatendo lá contra os profetas de Baal e da deusa Azera, lembra disso? E aí, aquele Deus que respondeu com fogo, então ele preparou o altar, jogou água 7 vezes, fez um córrego ao redor, lembra disso? O Deus que descer com o céu. Aí os caras, os Baalins lá, ficaram meio período invocando Baal. Cadê Baal? Cadê Baal, irmão? Baal foi pro Beleléu. Enfim. Quem pegou, pegou, né? Enfim, Elias levanta a mão e fala: Senhor, para que eles saibam, olha a frase, para que eles saibam que Tu és Deus. A existência de Elias não é provar quem ele é. A existência de Elias o significado da existência de Elias é provar quem Deus é. Entende? Consciência espiritual bíblica, consciência existencial, você bate no peito e fala: eu sou o cara, irmão. Aí toma um pau.
entende sua limitação, né? Quando a gente era moleque na rua era assim, a gente era o bonzão, brigava com todo mundo, aí tomava um pau, ficava um mês sem aparecer na rua. Era assim, quando era moleque. Não era, Cristiano? Olha lá, o Cristiano está dando risada. Ficava sem aparecer na rua, de vergonha. Mas você não era o cara, mano, o que aconteceu? Essa consciência existencial, ela foi sendo fortalecida com o passar dos anos, porque nós fomos nos tornando autônomos. Na nossa vida de infância, adolescência, até a fase adulta, nós fomos nos tornando autônomos, e essa autonomia deu para nós uma sensação de autossuficiência, que é uma consciência existencial, que rouba de nós quem de fato Deus é, a compreensão de quem de fato Deus é. Então Elias não bate no peito dizendo assim, eu vou acabar com tudo porque eu sou o cara. Não. Ele está orando e está dizendo assim, ó, para que vocês saibam quem Deus é, eu vou orar e Ele vai mandar fogo. Aí Deus manda fogo, consome o altar, e Ele mata 450 profetas de Baal e 400 de Azera. A fio de espada. Ele degolou 850 homens a fio de espada. Porque ele era forte? Não. É agradável? Não é. Mas ele tinha que cumprir. Porque ele foi escolhido para aquele propósito. Servir a Deus, na maioria das vezes, não vai ser agradável, mano. Mas você vai ter que cumprir o propósito. Porque é uma consciência bíblica espiritual. Então o texto está dizendo, verso 26. Romanos 8. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós temos uma consciência bíblica espiritual, nós nos humilhamos e reconhecemos uma dependência total de Deus. Neste momento, o Espírito de Deus intercede por nós. Quando a gente adquire essa consciência de dependência divina, você consegue virar para a pessoa que está do teu lado e dizer assim, ó, você depende de Deus? Ou melhor, diga, eu dependo de Deus. 27. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com... Outra coisa que a consciência existencial rouba de nós. Nós não nos preocupamos, lembra o exemplo que eu usei do presente? Nós não nos preocupamos em entender qual que é a vontade de Deus. A gente acha que o simples fato de estar fazendo o que a gente está fazendo já é o suficiente. Aí eu te pergunto, qual que é a vontade de Deus para você? Você saberia responder? Se você não sabe responder, não tem problema nenhum. O problema é você não tentar buscar saber. De repente você não sabe, e está tudo bem. Por enquanto. Porque um dia... Agora, qual que é a vontade de Deus para mim? Porque se o Espírito Santo de Deus intercede para me ajudar nas minhas fraquezas, e conhecendo o coração e a intenção do Espírito, intercedendo pelos santos, de acordo à vontade de Deus, Ele me revela isso. Por meio da oração. 28. Sabemos que Deus age em todas as... para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu... Ele está falando de uma consciência espiritual para que você entenda o propósito da sua existência. Quem vai revelar? De que maneira que você vai adquirir a revelação do propósito da sua existência? Quem já se perguntou, eu não sei porque que eu nasci? Quem que já fez essa auto-pergunta aí? Ou já pensou nisso? Alguém? Então, quem revela é o Espírito Santo. Quando você entende sua total dependência de Deus e tem um relacionamento com Ele através da oração, por meio do Espírito Santo, quebrantando seu coração e buscando conhecimento bíblico, porque a Bíblia é a palavra de Deus que é Espírito. Então agora eu começo a adquirir uma consciência de propósito. Agora, veja, se o propósito do meu mestre foi morrer para salvar alguém, qual que seria o meu? De forma generalizada, muito simples de entender. Se o meu mestre, da qual eu digo ser discípulo, veio e morreu para salvar alguém, qual seria meu propósito na terra? Uma vez que ele se tornou meu mestre e o discípulo precisa ser igual ao mestre. É muito simples o entendimento. Está difícil, irmão? Não está difícil. Então eu tenho que me colocar na condição de, se necessário for, morrer para salvar alguém. Quer ver, ó? Abre sua Bíblia em Efésios 5 aí. E isso começa dentro de casa, mano. Essa consciência bíblica espiritual começa dentro de casa. Olha que doido.
Aonde que está falando isso na Bíblia, pastor? Vou mostrar para você. Versículo 25. Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e... Vamos ler de novo? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e... Aonde inicia a consciência bíblica e espiritual? Dentro de casa. Na prática. Se Jesus veio e morreu para nos salvar, Ele traz para nós a consciência de que a gente tem que morrer para salvar, sim ou não? Então Paulo está dizendo, começa essa prática do propósito da sua existência dentro do seu lar. Maridos, se necessário for, morram para salvar suas esposas. Porque o que o texto está dizendo é, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que tipo de amor? O amor que ama o suficiente para, se necessário for, morrer para salvar a vida de alguém. Você vai começar a partir de onde? Da sua casa. Assim como a mulher precisa ser submissa ao marido. E submissão não diz respeito à escravidão ou anulação. Submissão diz respeito a ajudar o suficiente para que o marido cumpra a sua missão na terra. A mulher, ela nunca deveria ter sido subjugada. Jesus nunca subjugou, Jesus enalteceu as mulheres. Tanto é que Lucas declara, você quer ver? Põe Lucas 8 para mim na tela aqui. Vamos lá, vocês gostam de Bíblia? Eu gosto. Lucas 8:1 mesmo, pode pôr aí. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades povoadas, proclamando boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído. Joana, mulher de Cusa, que era administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a... Qual que é a importância da mulher no ministério de Jesus? Hã? Tá bom para você, não? Ai, as mulheres... Não, elas são extremamente importantes. Elas bancavam Jesus. Você não entendeu? Abre em Provérbios 31 aí, eu vou explicar para você. A partir do verso 10. Uma esposa exemplar, feliz, quem encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta. Seu marido tem plena consciência nela e nunca lhe falta. 12. Ela só lhe faz e nunca, todos os dias da sua vida. 13. Escolhe o quê? Lã e linho, e com prazer o quê? 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. Trabalha pouco ela, sim ou não? 16. Ela avalia um campo e compra, com o que ganha planta uma vinha. Ela não só cuida, ela não só provê, ela não administra, ela investe. Tá bom para você? 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, porque ela não é preguiçosa. 18. Administra bem o seu comércio lucrativo, tá bom para você não? E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Sabe o que significa isso aqui? Ela chega em casa depois de trabalhar o dia inteiro e ainda serve o marido. Você entendeu ou você quer que seja mais explícito? Acho que você entendeu, né? O que é servir o marido. Tem umas irmãs que fingem dor de cabeça, né? Dor de tudo que é lugar, né? Só Jesus. Tem uns irmãos que não vigia também, né? Não vou entrar nesses pormenores aí, porque não é culto de casal, né? Mas, enfim. Você está entendendo? Então, veja. Efésios 5, 22 vai deixar claro. Eu estou lendo Provérbios 31, para você entender quando Efésios 5, 21 diz, sujeitem-se
uns aos outros no temor de Cristo. 22, esposa, cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Ponto. Sujeição não é escravidão. Porque a mulher tem liberdade para executar tudo que Provérbios 31 disse aqui. Aliás, que Deus fortaleça vocês para que vocês sejam proeminentes e poderosos na ação de vocês na terra. A questão qual é? A questão é que eu, numa consciência bíblica e espiritual, eu paro de culpar quem não tem culpa e assumo a minha responsabilidade do propósito que já está escrito para que eu revele quem Deus é àqueles que ainda não o conhecem. Aí eu começo a entrar numa mentalidade espiritual, bíblica, e aí agora eu me torno luz e sal. Agora eu paro de culpar os outros, agora eu começo a assumir uma responsabilidade, e a partir deste momento eu entro no ambiente eterno. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que são espirituais discernem todas as coisas, mas não são discernidos por ninguém. E aí eu começo a ter uma consciência muito ampla acerca de quem Deus é. E aí eu começo a entregar, eu saio do ambiente de imaturidade e infantilidade para o ambiente da fase adulta e maturidade. E começo a entregar a Deus aquilo que Ele espera de mim. E começo a servir aos meus irmãos, e começo a amar os meus irmãos. Por quê? Porque a consciência bíblica traz a mim o entendimento de que, como eu vou dizer que amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Como eu vou dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? Então agora eu vou ter uma consciência poderosa da ação da minha fé. Então a minha existência ela vai resplandecer Cristo aonde quer que eu esteja. Por quê? Porque na comunidade da fé, dentro da minha casa, eu já entendi na minha intimidade o que Deus espera de mim. Reproduzir na minha casa, reproduzir na comunidade da fé e reproduzo lá fora. Por quê? Porque a minha mente bíblica e espiritual já estabeleceu para mim muito claramente qual é o meu propósito. Então agora eu funciono em Deus. E aí as bênçãos de Deus seguiriam aqueles que crescem no nome do Senhor. Então, eu creio no nome do Senhor, né? Crer não é, eu já dei essa explicação aqui. Crer não é só acreditar. Crer é envolver-se com a pessoa da qual te salvou. Ah, você acredita em Deus? Acredito. Tem muita gente que acredita em Deus e vive uma vida perdida por aí. Agora, você crê que Ele é o teu Salvador e Senhor? Então você se envolve com Ele porque Ele te salvou. E se submete a Ele, por quê? Porque Ele é teu Senhor. Ele é teu Senhor, Ele que manda. Aí eu te pergunto, é Ele que manda? Se Deus te mandasse agora fazer alguma coisa que tivesse contra a sua vontade, você obedeceria? É uma pergunta. Sim ou não? Esses irmãos que respondem de bate pronto é da hora, mano. Pensa para responder. Porque Deus pode pedir um negócio para você que você não gosta de fazer. Aí Deus fala para você assim, ó. Sabe fulano? Assim, fulano não, Jesus. Ele pisou no meu pé ontem. Não, Jesus. Não. Fulano não me deu nem a paz do Senhor. Então, você vai abençoar fulano. Não, Jesus. Não. Qualquer outra pessoa, fulano não. Aí o Espírito de Deus fala, então, é fulano. Aí você faz o quê? Na consciência existencial você anula a consciência bíblica e espiritual, porque é desconfortável servir a Deus quando Ele pede algo para nós que a gente não está confortável para fazer. Vocês estão aqui, irmãos? Não ouvi um glória a Deus, que os irmãos foram embora. O que aconteceu? É essa consciência bíblica que eu preciso ter, porque daí Jesus vai operar em mim e através de mim. Aí, você percebeu que eu não citei o nome do... Como é que chama? Deixa eu usar um nome. Do capiroto. Porque nesse momento ele não passou nem na fila do pão. Não é assim, onde eu estou na fila do pão. Ele nem encostou. Porque eu estou tão envolvido com a glória de Deus, que ele sim, dá ordens inflamadas do maligno, sim... virão, mas eu estou tão em Deus, que quem é esse cara? Entende? Elias viveu batalhas, sim ou não? Em que momento o inimigo parou ele? Chamaram Baal, deve estar esperando o Baal descer até hoje. Na nossa consciência existencial, a gente se preocupa muito com o inimigo das nossas almas. Então a gente diz assim, nossa, o diabo está se levantando contra a minha vida.
Consciência existencial. Porque a gente não se dobrou a ter uma consciência bíblica e espiritual para fazer o que Deus quer que a gente faça e entre no ambiente eterno onde Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais. Então a gente culpa muito quem não está nem sabendo do assunto. O cara está lá no inferno coçando a cabeça falando, ué, eu nem fui aí. Porque a gente não entendeu. É muito simples, irmão. Você gosta de ler a Bíblia? Quem gosta de ler a Bíblia, levanta a mão. Baixa a mão. Quem não gosta, seja sincero. Tem uns que não gostam. Glória a Deus. Presta atenção. Se Deus mandar você que não gosta, você lê a Bíblia, você vai ler? Está entendendo o que eu estou falando? É disso que eu estou falando. Porque a gente quer a bênção, mas a gente não quer obedecer a ordem. A bênção vem depois da obediência à ordem. Ela nunca vem antes. Entendeu? Alguém num evangeliquez fraco, débil, disse o quê? Se você não tem fé, eu tenho fé por você. Venha para a igreja receber sua vitória. Como assim? Da onde que esses caras tiram isso? Porque a intenção deles é encher a igreja para aumentar a arrecadação. Eu não fui chamado para encher a igreja, eu fui chamado para transformar a vida, mano. Eu não estou preocupado se a igreja está cheia ou está vazia. Eu estou preocupado se as pessoas estão aqui e estão sendo transformadas. Por quê? Porque um dia eu vou encontrar com você na eternidade. Eu espero encontrar, porque eu vou estar na Nova Jerusalém. Está entendendo? E aí eu me esforço para que você esteja. Agora, você também precisa entender que cada um dará conta de si a Deus. Então, se eu darei conta de mim, a minha responsabilidade, eu costumo dizer o seguinte, eu como pastor diferencio de você no seguinte ponto, eu tenho muito mais responsabilidades a prestar conta do que você. É só isso. E por conta disso, Deus incumbe a mim uma autoridade que talvez não incumba a você. Porque eu vou ter que prestar conta. E eu confesso para você, quando eu chegar diante de Deus, Deus perguntar para mim dos cabeçudos, eu vou falar, Senhor, nós tentamos. Luta foi difícil, foi travada. Nós oramos para que houvesse arrependimento. Porque tem uns cabras que não se dobra a Deus, mano. Porque não tem uma consciência bíblica e espiritual. Não adianta. Aí sai da igreja metendo a lenha nos irmãos, no pastor, todo mundo. Todo mundo é culpado, nunca é a pessoa. Você já parou para pensar? E a pessoa, com todo respeito, a pessoa parece um macaco gordo, pulando de galho em galho. Todo galho que ela pula, quebra. Porque ela não para em lugar nenhum. Você que está nos visitando, irmãos, releva o que eu estou, as colocações. Amém? O pastor Eliana, amém, pastor? Só releva. Porque quando eu prego fora, eu não uso esses jargões. Mas como eu estou em casa, né? Aleluia. Então eu preciso ter esse nível de consciência de que, você já viu árvore andando? Árvore anda? Sim ou não? Então o primeiro ponto que eu tenho que entender, se Deus me plantou nesse lugar, eu preciso criar raiz nesse lugar. Primeiro ponto. Por que tem crente que não tem raiz em igreja nenhuma? Porque ele não foi plantado. Se ele não foi plantado, não tem seiva. Se não tem seiva, não tem alimento. Se não tem alimento, está morto. A árvore não vai descer. Um dia você estava lá no pomar, não sei das quantas, a árvore do nada levantou suas raízes e falou, quer saber? Cansei de ficar nesse lugar. Não existe isso. Mas as pessoas elas acham que é assim que funciona. Não, não é. Deus revela a intenção da sua vontade na natureza. Davi disse em Salmo 19, põe na tela para mim, Salmo 19, 1. Fica de olho no relógio, irmão, porque já deu, já, né? Pronto. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. 2. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo que a criação revela a glória de Deus. Davi parou para analisar e falou, cara, Deus está revelando a glória dele na criação. Aí Provérbios vai dizer, preguiçoso, vai aprender com a formiga.
Que doideira isso, né? Você sabia, eu esqueci qual que é o nome da ciência que estuda insetos. Eu gosto de ler sobre insetos. E eu fui ler sobre a formiga. Você sabia que a formiga não dorme? Quem sabia disso aqui? A formiga não dorme. Quando ela come, ela fica letárgica, ela fica lerda. Terminou o período de letargia, fez a digestão, trampo. 24 horas, 7 dias por semana. A formiga não dorme. Aí a Bíblia fala para o preguiçoso observar a formiga. Um inseto pífio, minúsculo, que revela a glória de Deus. Você sabia que a formiga, ela consegue levantar 10 vezes o seu próprio peso? Você já viu a estrutura física de uma formiga? É inimaginável aquele inseto. Você consegue levantar quantas vezes seu próprio peso? Não precisa responder, só pensa. Mas entendeu? A formiga levanta 10 o dela. Aí você fala, a formiga tem músculo. Você já viu as patinhas da formiga? É inimaginável. É impossível. Assim, ó. Humanamente falando, é impossível. Você já viu a aranha quando ela constrói a teia? Você sabia que a teia da aranha suporta, na equivalência da aranha, do peso da aranha, como se fosse para nós? Se a aranha fosse do nosso tamanho, ela produziria uma teia que suporta toneladas. Inclusive, tem um estudo científico que um homem pegou uma teia de aranha e juntou o fio dela várias vezes, fica mais forte que aço. Sabe que a aranha, ela tece o fio sai de dentro dela. Não faz sentido. É entomologia, obrigado, Cris. A ciência que estuda os insetos, eu gosto de ler. Eu tinha vários livros, eram muito grandes, acabei jogando fora, mas eu gosto de ler. Isso chama a minha atenção, sabe por quê? Porque eu falo, se Deus está mostrando em algo minúsculo que Ele pode fazer, quanto mais em nós, irmão. Será que Ele não pode fazer algo poderoso em nós? Sim ou não? Então eu preciso rapidamente sair da consciência existencial e entrar na bíblica espiritual. Para eu desfrutar do que Ele está propondo para mim. Porque se na existência Ele está provando de forma natural que Ele é poderoso, o que Ele não tem no Espírito para nós? Fique de pé no seu lugar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29 de Romanos 8. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, Ele nos escolheu para o propósito de no último dia ressuscitarmos, assim como Ele no terceiro dia ressuscitou. E aos que predestinou, esses também chamou. E os chamou a esses, e aos que chamou, a esses também justificou. Verso 30. A esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Verso 31. Se Deus é por nós? 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Presta atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues continuamente à morte, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando que eu desfruto disso, pastor? Quando a minha consciência bíblica e espiritual estiver viva, quando estiver acesa, quando eu sentar em casa e buscá-lo veementemente, com vontade, quando eu entrar no ambiente da oração e o Espírito de Deus mudar as palavras dos meus lábios. Você já teve algum momento de intimidade de oração e você estava orando, do nada o Espírito Santo muda a sua oração? Com quem já aconteceu isso? Porque Ele está direcionando você a um novo patamar de compreensão e entendimento. Por que Ele quer fazer isso? Para que você acesse bênçãos espirituais. Ei, bênçãos espirituais não tem a ver com bênçãos materiais, amém? Elas podem se tornar materiais para suprir uma demanda existencial? Pode, mas bênçãos espirituais são muito mais condizentes à transformação que o Evangelho propõe a nós, do que qualquer benefício terreno. Entenda isso, irmão. Ah, não, mas Deus me abençoou com casa e com carro. Tá tudo bem, só que casa e carro não é espiritual. Espiritual é intimidade, amor, é muito simples, cara. 1 Coríntios 14, é isso? Falei esses dias aqui. Deixa eu ver se eu não estou dando endereço errado. É isso mesmo. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 1. Sigam o caminho do amor e buscam com dedicação os dons. Tudo que você lê na Bíblia nunca é carne, nunca é matéria, é sempre espírito. Principalmente o dom. Busque com maior dedicação. Ah, por que eu preciso buscar esse dom? Por que o profeta se diferencia de todos os outros? Porque o profeta ouve a voz de Deus. É só isso. Ele é profeta porque ele ouve exatamente o que Deus está falando. Então busque o dom da profecia, porque os seus ouvidos serão aguçados para ouvir o que Deus está te pedindo, mano. Busca com zelo. Busca com dedicação, se esforça, sai da procrastinação. Se é que ela existe na sua vida, repreende em nome de Jesus. E entre pela porta da compreensão, da revelação, da profecia, entre no ambiente eterno. Por quê? Porque no ambiente eterno, no ambiente eterno, no ambiente eterno não tem falta de nada. Ambiente eterno, Ele está. Por isso que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Se o Senhor não me falta, de nada tenho falta. Dá para pôr esse louvor aí? De nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta. De nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada eu tenho. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Vamos louvar. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Oh, tu és o nosso pastor, tu és o nosso mestre, de nada